Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco sobre essa reta final do Campeonato Paulista, em que os 4 grandes de São Paulo estiveram entre os 8 classificados para a fase mata-mata. Essa talvez seja uma situação muito boa e muito favorável para o próprio futebol, ainda mais que os 4 grandes não vão se enfrentar nessa primeira fase do mata-mata, o que deixa talvez o campeonato muito mais interessante. Talvez aqueles bem esperançosos por um bom futebol torcendo para que os 4 grandes se classifiquem ou mesmo passem através desses desafios que eu já vou comentar aqui com vocês, e haja aquele famoso enfrentamento numa semifinal entre talvez um Santos e Palmeiras, um Corinthians e São Paulo. Realmente deixa o Campeonato Paulista muito mais interessante. Um clássico como esse sendo uma semifinal do Campeonato Paulista deixa tudo mais divertido pra gente poder assistir. Mas, obviamente, como sempre, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Iniciaremos comentando um pouco sobre os jogos dos 4 grandes. Eu vou iniciar aqui comentando sobre o São Paulo. São Paulo é esse que venceu a Ponte Preta por 2-1. Um confronto assim não tão desafiador, porque a Ponte Preta já estava rebaixada, com um adendo nesse jogo aqui que eu achei muito curioso, que foi os torcedores da Ponte Preta realmente torcendo pro time ganhar do São Paulo, sabe? Tipo, seu time já tá rebaixado, cara, que diferença faz ganhar ou perder esse tipo de jogo? Mas, pelo menos dos gritos da torcida, a Ponte Preta recebeu total apoio, mas não foi o suficiente nem para vencer a partida e muito menos para conseguir escapar da zona de rebaixamento. Ponte Preta, essa que já estava rebaixada, então faria o menor sentido. Então o São Paulo foi lá, ganhou de 2-1 com gols de Lucas Ramon e Jonathan Carelli. Pelas estatísticas aqui apresentadas do jogo, o São Paulo teve uma maioridade em quase tudo, onde que está destacado em vermelhinho, quer dizer que realmente o São Paulo foi superior em chutes ao gol, posse de bola. Então não deu pro time da Ponte, é realmente o pior time do Campeonato Paulista, então não tem muito o que você esperar desse tipo de enfrentamento ou confronto. O São Paulo foi basicamente com o seu time titular, assim, tendo em campo Luciano, Carelli, Lucas e Rafael, Pablo Maia, entre outros, praticamente o time titular. Acho que para realmente dar ritmo aos jogadores e não ter aquele tipo, que eu acho o correto, você realmente ir com força total, não se preocupando tanto com desgaste físico, porque hoje em dia parece que jogador joga 2, 3 jogos seguidos, já pondera lá que tá com desgaste físico e já é substituído. Isso é algo que a gente vai observar nos outros clubes, tanto no Corinthians, Palmeiras e no próprio Santos, em que houve realmente esse tipo de revezamento, ou mesmo poupar algum tipo de jogador. O que, na minha opinião, eu acho um pouco, não diria sacanagem, mas eu acho que um pouco exagerado. Eu sei que a preocupação é realmente dos jogadores não terem terem contusões, mas, 2, 3 jogos e já realmente ter um desgaste físico, eu acho que é um pouco exagerado por parte dessa análise, mas talvez o futebol está arrumando justamente para isso. Enfim, então o São Paulo venceu e convenceu, foi uma vitória bem tranquila por parte do tricolor e classificou para a fase mata-mata, onde que a gente já vai ver isso daqui a pouco. Passando para o próximo time é o Palmeiras. O Palmeiras empatou com o Guarani em 1-1 lá na Arena Barueri, gol do Flaco Lopes, em que causou e conseguiu o empate por parte do Palmeiras. Por mais que o Palmeiras nas estatísticas esteja superior, eu achei que e o Palmeiras teve realmente mais posse de bola e chances de fazer gol. Por você enfrentar um Guarani, que não é um time assim tão forte, por mais que o Guarani estivesse na parte de cima da tabela, eu esperava um pouco mais do Palmeiras e não aconteceu. É aquele famoso caso em que você espera muito de um time e ele acaba não entregando, e no caso do Palmeiras isso tem acontecido e muito. Após ter vencido o clássico contra o Corinthians, se esperava que o Palmeiras pelo menos mantivesse um tipo de ritmo ou mesmo padrão de resultado vencendo mais uma partida, principalmente jogando contra um time que é bem inferior, mas não foi o caso. O Palmeiras sofreu realmente para empatar. Resultado esse que até favoreceu o Santos. Caso o Palmeiras perdesse para o Guarani, o Santos se complicaria, talvez nem classificaria para a fase mata-mata. Então acho que o empate realmente foi favorável para quem é santista. Nas escalações, caso a gente queira confirmar, o Palmeiras veio com um time
eu não diria reserva, mas também nem titular, porque teve alguns jogadores que não são normalmente titulares, igual o Emiliano Martinez, Evangelista, por mais que sejam grandes jogadores, não são os titulares da posição, e também o Ramon Sousa. Já Vitor Roque, Flaco Lopes, Maurício são jogadores já mais habituais, e também Carlos Miguel. Carlos Miguel, esse que, na minha opinião, teve uma falha no gol, porque espalmar realmente a bola para dentro da área possibilita que o time adversário faça gol. Então, o Carlos Miguel tendo esse tipo de atitude meio que favorece ou dá uma luz para o time que vai enfrentar o Palmeiras, possivelmente nessa próxima fase, também caso o Palmeiras passe na próxima, em que acredito que o Carlos Miguel ainda não esteja numa boa fase, passando confiança para o seu time, porque realmente tem tomado gols esquisitos, e muito se espera dele, de seu desenvolvimento, muito se espera que ele pegue um bom ritmo de jogo, mas até o momento ainda isso não aconteceu. Então, quem vai enfrentar o Palmeiras tem talvez esse tipo de expectativa que as coisas possam ser favoráveis, já que é um time muito duvidoso, por mais que tenha sido um time mesclado, as coisas podem ir de mal a pior. Passando agora para comentar um pouco sobre o Corinthians esse que venceu o São Bernardo na casa do São Bernardo. Também não foi um confronto assim lá tão difícil por parte do Coringão, que teve uma maioridade em posse de bola, maioridade em chutes e chutes ao gol, em que o São Bernardo não teve nem sequer um chute ao gol. Teve um gol anulado, mas nas estatísticas válidas não teve nenhum chute ao gol. Então, Corinthians, esse que passou com tranquilidade por cima do São Bernardo, garante a sua classificação na fase mata-mata do Campeonato Paulista. E houve determinado momento em que o Corinthians tinha a possibilidade de ficar fora, então talvez o Dorival ter utilizado o seu time misto nesse jogo foi um pouquinho arriscado, mas eu acho que talvez seja uma grande oportunidade para o próprio Dorival observar algumas peças e dar ritmo de jogo para outras, assim como ele acabou fazendo para o Rodrigo Garro, que entrou como titular e teve sim uma grande partida, assim como o Guinegão, que também se torna uma opção no banco para entrar no segundo tempo e fazer a diferença, ou mesmo ser titular e em uma situação em que o Yuri Alberto obviamente não esteja apto. Mas no caso do Corinthians como um todo, foi com um time realmente misto, a gente deixou de ver alguns jogadores bem importantes como o Yuri Alberto, Memphis Depay e coisa parecida, por mais que o Yuri Alberto tenha entrado no decorrer do jogo como titular, não foi. Então a gente vê o Dorival testando algumas peças, vendo alguns jogadores que possam ser viáveis no decorrer do campeonato, e eu acho isso bem interessante. Só pondero talvez esse tipo de risco que o Corinthians passou, justamente porque no momento em que estava empatando em 0-0 com o São Bernardo, e se o Santos tivesse um saldo de gol em determinada situação e o Guarani tivesse ganhando do Palmeiras igual estava acontecendo, o próprio Corinthians estava caindo fora da zona de classificação para a fase mata-mata. E nessa situação, o Corinthians, que não fez um campeonato paulista tão ruim, poderia ser realmente um resultado muito trágico para o Corinthians caso não conseguisse garantir essa classificação ou mesmo a vitória, mas acima de tudo isso, o Corinthians conseguiu a vitória e fez por merecer, obviamente, essa classificação. O gol foi feito pelo André e isso só demonstra que o Corinthians tem talvez um elenco a ser montado/recheado. Já tem peças muito importantes, principalmente no seu elenco titular, mas eu acredito que peças de reposição ainda necessita de algumas outras situações, algumas outras peças para justamente ter um elenco mais robusto e podendo disputar várias competições igual vai disputar o Corinthians esse ano, tendo Libertadores pela frente, o Brasileirão que já tá rolando, então realmente tendo esses tipos de competições que são mais difíceis, que vai exigir realmente mais do corpo e dos jogadores, fica complicado para um time que é limitado a apenas ter o seu máximo, só o seu time titular e não contar com peças na reserva. Então, assim, eu apoio talvez a decisão do Dorival, mas ao mesmo tempo pondero pela situação disso ter sido um pouco perigoso. Passando agora para o time do Santos, que foi o jogo que realmente eu assisti. Santos esse que venceu o Velo Clube por 6-0, um resultado muito expressivo, muito bom, mas que a gente não pode se enganar talvez com esse tipo de resultado. Haja vista que o Velo Clube, talvez junto com a Ponte Preta, são os piores times desse Campeonato Paulista. Não ofereceu talvez grandes perigos ao Santos, por mais que o Velo Clube iniciou o jogo já chutando uma bola no gol, fazendo com que o Brasão salvasse
o time, mas assim que o Santos se propôs realmente ao ataque, conseguiu abrir o placar com o Gabigol, e depois do gol do Gabigol, vários outros, sim, basicamente abriu a porteira, já que depois veio Moisés, Tassiano, Gabigol de novo, Gabriel Menino, Roleiser, então vários jogadores tiveram boas atuações dentro de campo, fazendo com que o time ganhe mais confiança. Eu só espero que esse tipo de resultado largo não suba a cabeça dos jogadores, porque digamos que esse elenco é realmente bem fraco na parte psicológica, então fica realmente difícil de você esperar para saber o que vai acontecer no próximo jogo. Lembrando daquele vídeo que eu fiz ontem referente à instabilidade, e o Santos é verdadeiramente um time muito instável, não dá para você saber o que vai acontecer, muito por causa que o seu treinador também não sabe o que propor, já que para esse jogo ele veio com uma escalação totalmente diferente do que ele habitualmente utilizava. O Santos, que já está meio que acostumado a utilizar um 4-3-3, para esse jogo veio com um 4-4-2, poupando alguns jogadores e trazendo de volta alguns outros. O Ilharão veio como titular e braçadeira de capitão, achei isso muito interessante. Eu pensei que talvez ele pudesse entrar no segundo tempo justamente porque ficou muitos jogos fora, mas a qualidade do Ilharão se sobressai sobre as outras adversidades. Infelizmente, o Juan Pablo Vojvoda voltou com o Zé Ivaldo como titular, apesar de não ter feito nenhuma cagada. É um zagueiro que já tá marcado com a torcida santista e que a gente realmente tá de saco cheio de ver esse cara jogando dentro de campo. Mas uma talvez escalação interessante, trazendo Moisés como titular recente, contratado pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes. É um jogador que já chega e já joga de titular. O Santos sofreu muito no ano passado com jogadores contratados que demoravam para estrear. Esse exemplo é o do Ilharão, que chegou e depois de pelo menos 3 meses que foi conseguir realmente estrear no Santos. Então fica realmente difícil de esperar alguma coisa boa vindo desse clube, mas com a escalação que o Vojvoda utilizou, eu achei bem interessante. Até penso que ele tentou copiar um pouco o Abel Ferreira, utilizando o Tassiano e Gabigol, porque são dois jogadores que têm uma alta taxa de conclusividade, que realmente conseguem chegar até o gol. Tanto que o primeiro gol de escanteio foi uma situação em que o Tassiano tenta cabecear e a bola sobra pro Gabigol. Então, basicamente foram uma assistência sem querer, mas foi uma assistência do Tassiano e gol do Gabigol, e o gol seguinte foi uma assistência do Gabigol. Então só demonstra que o jogador realmente está motivado e está conseguindo fazer boas participações nos jogos do Santos. Outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês é que não dá para esperar uma repetição desse tipo de escalação para o próximo jogo, justamente porque esse time é um time alternativo, não é o time titular do Santos, já que agora temos a volta do menino Ney. Neymar voltou, reestreou. Não vou dizer que foi uma boa reestreia, porque o Neymar estava num ritmo bem mais desacelerado, fazendo um jogo bem mais tranquilo. Porém, é muito bom ver o Neymar dentro de campo, ver que ele está apto a jogar. Eu só espero que ele consiga o ritmo de jogo o quanto antes, porque é um jogador que se espera muito dele, principalmente esse ano, no ano de Copa do Mundo, e vamos esperar para ver se o Neymar vai conseguir realmente retomar o seu bom futebol nesse ano de 2026. Essa então foi a minha análise e um resumo também de como foi todos os jogos dos grandes paulistas que enfrentaram as suas adversidades, preferindo alguns times agir com um time misto e não com um time titular. Eu ia apresentar aqui para vocês também a tabela completa de como ficou tudo, mas eu vou deixar para o vídeo de amanhã, para a gente até fazer uma simulaçãozinha, para ver como cada time pode se comportar em cima de outro, porque justamente essa próxima fase, os 4 grandes não vão se enfrentar, e isso faz com que o Campeonato Paulista fique mais divertido e disputado, porque já tendo uma disputa de um grande, você já tira a possibilidade desse grande confronto na semifinal, mas tendo os 4 grandes não se enfrentando, a semifinal fica realmente muito mais recheada e muito mais divertida e esperançosa para que boas coisas aconteçam. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!